Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos à carta aos Romanos. Na verdade, hoje vamos iniciar uma série de mensagens sobre as cartas paulinas, as cartas de Paulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a carta aos Romanos e sobre Paulo, e nós vamos poder entender a importância, não somente desse apóstolo, o maior escritor do Novo Testamento, mas dessa carta. É a maior carta de Paulo, por isso ela vem em primeiro, em todas elas. Ela não é a primeira a ter sido escrita, mas ela é a mais importante, a mais completa, a maior carta que ele escreveu. Na verdade, a carta aos Romanos pode ser entendido como o principal suporte teológico de toda a vida cristã. Alguns termos muito importantes para entendermos a ação de Deus, que é justo, um rei justo, como ele conseguiu, como foi possível Deus condenar o pecado, mas salvar o pecador ou salvar o inocente. Como assim? Se ninguém é inocente, todos deveríamos ser condenados ao inferno. Como Deus pôde fazer? Então, alguns termos como justificação, como imputação, remissão, redenção, adoção, santificação, são termos que nós vamos encontrar na carta de Paulo. E ele já começa nos mostrando o tema da sua carta, o tema do seu evangelho, porque se tem uma carta que pode ser chamada de evangelho de Paulo, é Romanos. Romanos pode tranquilamente ser chamada de o evangelho de Paulo. Apesar dele não falar da biografia de Jesus, ele fala de toda a vida cristã através do impacto do evangelho. O tema dessa carta é: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Ou seja, está lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Esse poder de Deus, ele é absolutamente necessário, porque o homem por si só não tem condição de se salvar. Não há um justo nenhum sequer, Paulo diz em Romanos 3,10. Logo, o ser humano é impotente para se salvar e todos estão condenados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação é algo que só pode vir de fora, vir externa ao homem, através de uma justiça, ao mesmo tempo legal, no sentido de acordo com a lei, que em razão da lei, mas pessoal em Jesus Cristo. Pois, como diz Romanos 3,25, Deus o ofereceu como sacrifício para sua propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado em justiça. Ou seja, o Senhor Jesus pagou o preço que era meu, que era seu. O meu pecado, o seu pecado exigem morte. O salário do pecado é a morte. Nós trabalhamos para poder morrer. Nós pecamos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versos 23. Os capítulos de Romanos são organizados numa crescente, e é muito interessante entendermos. Ele narra a própria vida cristã ao longo dos seus capítulos. É uma das cartas mais bem estruturadas de Paulo. Primeiro ele fala dos capítulos 1 a 3 sobre a condenação universal. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Pode ser o resumo desses 3 capítulos. Todos pecaram, judeus e gregos. Não existe essa de, eu sou o povo de Deus, eu estou livre. Não. Todo ser humano na face da terra pecou, todos estavam condenados, universalmente condenados. Os capítulos 3 a 5, eles vão dizer sobre a justificação, sobre o mecanismo que Deus, através de um ato legal, um ato judicial, ele pode salvar o pecador. Por quê? Porque a sentença foi dada e executada em Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. É interessante você entender isso. Então, capítulos 1 a 3 fala da condenação universal. Capítulos 3 a 5 da justificação. Capítulos 6 a 8, então, o passo seguinte à justificação, que é a santificação. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Uma vez que eu agora estou justificado, ou seja, meu pecado foi pago, o preço do pecado foi pago, e eu posso novamente andar com Deus, então eu devo me santificar, eu devo crescer, eu devo desenvolver a salvação que eu recebi, com tremor e temor. A partir daí,
Paulo parece que faz um intervalo, mas na verdade ele fala de algo muito interessante. Porque se todos pecaram, inclusive os judeus, que era o chamado povo de Deus, como fica Deus nessa história em face da rejeição que o próprio Israel deu? E Paulo vem trabalhar isso, a soberania de Deus, e ele diz que a rejeição de Israel não frustrou os planos de Deus. Pelo contrário, Deus redimirá o verdadeiro Israel, o remanescente que se manteve fiel. E a partir do capítulo 12, então, Paulo inicia uma sequência de aplicações práticas para a nossa vida, né? Uma vez que eu já fui justificado, estou me santificando, estou caminhando com o Senhor, então como eu devo me portar? Dos capítulos 12 a 16 de Romanos. Não há nenhuma dúvida quanto à autoria de Paulo. Desde muito cedo já foi aceito e reconhecido como uma carta de Paulo. Mas é importante a gente entender a importância de ter sido Paulo o autor dessa carta. A ênfase que ele dá sobre a graça de Deus e mais especificamente sobre a justificação pela graça mediante a fé. Paulo diz, olha, isso foi o que aconteceu comigo, eu era um perseguidor, eu era horrível, eu estava do lado errado, mas Deus teve misericórdia, a graça de Deus me alcançou. Não foi nada que ele fez, então ele vem dizer, não é pelas obras, não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, mas é unicamente pela graça, mediante a fé. Paulo diz que ele é santo ou separado por Deus. Separado leva aquele um rompimento com todos os interesses mundanos, os apegos estranhos à salvação que eu recebi. E a própria redação de toda essa carta de Romanos, ela tem sentido quando nós observamos o propósito, o sentimento de comissão de Paulo de ir, de levar adiante aquilo que ele recebeu. Porque ele escreve para os romanos, não apenas porque ele desejava pregar em Roma e nunca tinha conseguido ir, ele não plantou a igreja de Roma, ele não conhecia pessoalmente os irmãos de Roma, mas ele desejava tornar Roma não somente um lugar onde ele pudesse também pregar, mas uma base missionária para alcançar o Ocidente, principalmente a Espanha. Ele tem esse desejo e ele se apresenta nessa carta. A igreja romana, como nós falamos, não é fruto do trabalho de Paulo. Provavelmente ou ela foi fundada por judeus que estavam em Jerusalém, quando Pedro pregou no Pentecoste, mais de 3.000 almas se converteram, ou por um povo que foi, quando começa a ser perseguido pelo Império, e eles fogem, né? Então alguns podem ter se estabelecido em própria Roma, e ali começaram a igreja, após a morte de Estevão, que a perseguição se intensificou muito. Paulo escreveu essa carta quando ele estava no finzinho da sua terceira viagem. Ele já está planejando uma quarta viagem que nós não sabemos se existiu ou não. A verdade é que Paulo fica preso em Roma depois de ter escrito a carta, bem depois. Ele fica preso em Roma por 2 anos. Depois ele tem 2 anos solto. E aí ele vem a ser preso de novo e morrer. E nesses últimos 2 anos nós não sabemos se ele foi ou não à Espanha. Mas o fato é que ele estava terminando a sua carta e ele menciona nessa carta a ida que ele faria a Jerusalém, levando oferta, porque em Jerusalém os cristãos estavam sendo perseguidos e passando fome, havia uma grande fome naquela região. E ele esperava que essa oferta, levada de todas as igrejas gentias que ele ia passando e recolhendo, pudesse aproximar os gentios e os judeus de Jerusalém, a igreja mãe. Ok? Conforme Atos nos conta, Paulo ficou 3 meses na Grécia. E depois ele vai, para Jerusalém. O local mais provável que a carta de Romanos foi escrita é a cidade de Corinto, porque ele cita Gaio como seu hospedeiro. E não há razão para a gente não entender que seja o mesmo Gaio que ele batizou lá em Corinto, que está lá na primeira carta de Corinto. Ok? Os destinatários da carta, então, eram a igreja de Roma. Ela era composta tanto por judeus quanto por gentios, mas havia uma predominância muito grande de gentios. A maioria certamente era gentios, tá? Paulo declara que ele conhecia e já tinha ouvido falar e reconhecia a fé dos cristãos de Roma e elogiou a fé dos cristãos de Roma. Ele se apresenta nessa carta, apresenta suas credenciais apostólicas, ele mostra o desejo que ele tinha de visitar os romanos, ele pede oração pela viagem de Jerusalém, ele diz que ele desejava fazer de Roma sua base missionária para alcançar a Espanha. Ele orienta alguns problemas de natureza doutrinária, ele aproveita a carta para dar orientações, e ele dá uma interpretação correta também para que os romanos pudessem entender como ficaria então Israel diante desse evangelho pregado agora a todo mundo. Israel não era mais o único povo de Deus? Não.
Mas Israel foi recusado? Também não. Havia um verdadeiro Israel, o remanescente, aqueles que aceitariam a Jesus e também fariam parte da igreja, do povo de Deus, de uma forma maior considerada. E ele tem um propósito didático também na sua carta. Ele estruturou a carta, como nós falamos, como a vida cristã, porque ele desejava ensinar sobre a doutrina da graça e da fé, que não vinha de obras, não existia coisas que você, ou eu, ou eles na época pudessem fazer para merecer a salvação, mas ele mostra, e ele chega a dizer, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja se o tema amor e perdão não tem tudo a ver com a carta de Romanos. A carta de Romanos, como eu já te falei, ela já foi chamada por muitos de Evangelho de Paulo. Ela trata intensamente de assuntos muito importantes e mesmo assim ela ainda nos orienta de uma forma muito prática, muito didática. Eu gostaria de deixar para você como tema, amor e perdão, não somente Romanos 5,7, que nós já citamos. Deus realmente provou o seu amor naquela cruz. Jesus morreu por mim e por você, porque Ele quis nos dar o seu amor e perdão. Nós não havíamos feito nada, nós não havíamos nem nascido. E o Senhor já estava preocupado com a minha vida e com a sua vida. Mas eu queria também deixar para você um dos trechos mais belos de Romanos, se bem que é difícil a gente escolher algum trecho dizendo que é o mais bonito, porque a carta toda é muito importante. A palavra de Deus é maravilhosa, mas ele diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é essa. O amor de Deus é extremamente claro e retratado na carta de Paulo aos Romanos, porque Deus fez tudo e ele demonstra de uma forma muito ampla que tudo foi Jesus. O que nos resta é receber pela fé, é ser justificado, é graça, é o Senhor querendo nos alcançar. Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Pense no seu coração. Se você entregaria o seu filho para salvar alguém que não gosta de você, para salvar alguém que nem te conhece, que você nem tem relacionamento. Pensa se você faria isso. O Senhor fez. O Senhor entregou Jesus. Por isso esse amor é tão grande, é tão maravilhoso, ele é tão intenso, ele é tão impressionante, que Paulo faz a pergunta a partir do verso 35 do capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Veja bem, ele não está dizendo que não passaria tribulações. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, tudo que ele estava acostumado a sofrer, mas nada disso. Quem nos separará? A tribulação, ela pode acontecer. A fome, a angústia, a perseguição, o perigo, a espada? Não. Ele diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Olha, eu não estou dizendo para você que você entregar sua vida a Jesus, ou você se consagrar a Deus, é o evangelho tabajara, seus problemas acabaram. Lembra daquele programa humorístico? Não é isso, é o contrário. Na verdade, começa uma guerra, porque você definindo um lado nessa batalha cósmica, espiritual, onde o Senhor Deus nos dá a oportunidade de batalhar no exército dele, ele é o Senhor dos exércitos. Pode ter certeza que Satanás, os seus demônios, os anjos, não vão ficar satisfeitos com a sua vida. Enquanto você não decide um lado, você já pertence ao lado errado. No momento que você entrega a vida a Jesus, ele pode começar a querer guerrear e ele vai guerrear contra você. Mas ele diz, olha, mas em todas essas coisas, que coisas? Fome, perseguição, seja lá o que acontecer, de pior que você possa imaginar, em todas essas coisas, versículo 37, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amor e perdão é algo claramente demonstrado na cruz, claramente demonstrado na epístola de Romanos, na carta aos Romanos. E ele termina esse capítulo, termina essa parte, essa perícope, dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, ou seja, seres espirituais, demônios, qualquer coisa,
nem o presente, nem o porvir, ou seja, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor e o perdão de Deus foram derramados graciosamente e ofertados pela graça de Deus. O que nós temos que fazer? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Creia, entregue sua vida a Jesus, faça um compromisso com Ele. Pare aí onde você está e faça essa oração comigo. E você vai ver o Senhor Jesus passar a guiar os seus passos e caminhar com você. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você concorda, se você deseja experimentar esse amor, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu falho muitas vezes e provavelmente eu já tentei tomar essa atitude muitas vezes. Mas, Senhor, entra no meu coração, limpa, Senhor, me purifica, eu te entrego toda a minha vida, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador e eu reconheço que eu não tenho como me salvar, eu mesmo não tenho condições, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Por isso eu peço ao Senhor perdão e eu peço ao Senhor que entra na minha vida, venha ser o meu Senhor, venha ser o meu Salvador, dirige os meus passos, guia meu coração, minha vida, Senhor. Eu te entrego tudo agora é teu e eu quero seguir, eu quero obedecer, eu quero viver para ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.